Oi, gente, boa tarde. Aqui estamos nós com mais exercícios sobre verbos. Vamos colocar em prática aqui os conhecimentos adquiridos a respeito das nossas aulas. E a nossa primeira questão é do Instituto AOCP, que foi cobrado nesse ano de 2023. Questão extremamente recente. Falta de sono deixa as pessoas mais egoístas, aponta estudo. Assinale a alternativa em que o verbo deixar tem o mesmo sentido que no título do texto. Veja, aqui a banca, ela cobrou conhecimento de semântica, significação das palavras dentro de um contexto. Quando eu leio, aqui eu tenho o verbo deixar. Quando eu leio, falta de sono deixa as pessoas mais egoístas. Falta de sono resulta. Falta de sono possibilita. Falta de sono torna possível. Aqui está no sentido de resultado. Você concorda? Torna possível. Você concorda que o enunciado, a palavra deixa, tem um sentido de resultado, ocasiona, falta de sono, resulta. Falta de sono possibilita, torna possível. Então, a gente tem que procurar nas alternativas em que a oração, em que a palavra deixa está exposta, tem esse mesmo sentido. Quando diz assim na letra A, deixamos a escola assim que terminou. Esse verbo deixar está no sentido de sair, mover-se para fora, concorda? Saímos da escola assim que terminou a aula. Aqui está no sentido de sair, não de resultar. Então, não é a letra A. A mãe os deixou brincar no quintal. Eu entendo que essa letra B, o verbo deixar, está no sentido de autorizar. Mãe, você me deixa ir à rua? Mãe, você me autoriza ir à rua? Aqui está no sentido de autorizar. Letra C. Deixou o livro sobre a cama. O verbo deixar, no caso, está no sentido de pôr, colocar. Colocou o livro sobre a cama. Colocar. Também não tem a mesma semântica do enunciado. Deixará muitos bens para a família. Nesse caso, esse verbo deixará, ele está no sentido de transferirá. Ok? Transferirá. Transferir. Repassar. A guerra deixou muito sofrimento. Você consegue entender que esse deixou sim, ele significa resultar, igual o enunciado, falta de sono, resulta em pessoas mais egoístas. A guerra resulta em muito sofrimento. Aqui, o correto é a letra E. Você conseguiu assimilar isso também? Espero que sim. Veja, a primeira questão de verbo, o Instituto AOCP não cobrou conjugação verbal, ela cobrou semântica. Segunda questão, Instituto AOCP 2023. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, processamento de linguagem natural e tomada de decisão. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional,
processamento de linguagem natural e tomada de decisão. Os verbos em destaque. Veja, os verbos em destaque são: aprendam e realizem. Então, vamos ver aqui o que é que está pedindo a respeito de aprendam e realizem. Tem como sujeito tudo o que lhes antecede. A inteligência artificial, IA, é uma tecnologia que permite que máquinas... Gente, questão errada. Nada disso. O que é que aprendam e realizem? Máquinas. Então, aqui está errado. Se encontram no plural para concordar com tarefas. Gente, aqui nós estamos vendo o conhecimento base de concordância verbal. Deixe-me contar uma historinha a vocês. Nós temos concordância e regência verbal. Concordância e regência nominal, certo? Então, imagine comigo que a concordância é um acordo que existe entre os termos. Na concordância nominal, o substantivo ele se senta à mesa, juntamente com artigo, adjetivo, numeral e pronome. E eles concordam em relação à seguinte situação. O substantivo diz o seguinte: olha, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Quando eu for ao plural, vocês poderiam ir ao plural? Quando eu estiver no singular, vocês poderiam ficar no singular? E aí o artigo, adjetivo, numeral e o pronome dizem o quê? Ok, substantivo. A gente concorda com você. Nós gostamos desse termo. E como é uma negociação, é um acordo. Daí, desse acordo, nasce a concordância nominal. E a concordância verbal é um acordo que existe entre sujeito e o verbo. O sujeito chega e fala: verbo, você poderia concordar comigo quando eu estiver no plural? E verbo, você poderia concordar comigo quando eu estiver no singular? E o verbo diz: ok, sujeito, por mim de boa, eu concordo com você. E aí nasce a concordância verbal. Veja, na concordância, nós temos um acordo entre as partes. Quando um for ao plural, os demais termos irão ao plural. Quando aquele termo ficar no singular, os demais termos também ficarão no singular. Diferente do que acontece com a regência. Porque na regência, seja nominal ou seja verbal, não há um acordo, há uma ordem. Então, na regência nominal, o nome vai chegar à mesa, vai sentar-se à mesa e vai dizer: olha, preposição, eu sou o nome, eu mando aqui, e você, como preposição, você vai me obedecer. E aí não há alternativa para a preposição. Ela precisa obrigatoriamente acompanhar o nome. E a mesma coisa acontece com o verbo. O verbo vai chegar na mesa de negociação e vai dizer: olha, preposição, eu não vou fazer acordo com você. Isso aí fica lá para a concordância. Eu sou o verbo e aqui na regência eu que mando. Então, você precisa obrigatoriamente me acompanhar. E não há alternativa para a preposição. Então, a preposição ela vai ser utilizada de acordo com a exigência do nome ou do verbo. Tá bom? Já na concordância, não. Há um acordo mútuo. Tá bom? Então, aqui, essa questão, ela trata basicamente do fundamento de concordância verbal. Ou seja, em que o sujeito estando no plural, os verbos precisam estar necessariamente no plural, tá bom? Se o verbo estivesse no singular, é porque o sujeito obrigatoriamente estaria no singular, tá bom? Então, aprendam e realizem. Se encontram no plural para concordar com tarefas? Não, gente, porque tarefas aqui, ó, deixa eu me trocar a cor. Já é o complemento desses dois verbos. Aprendam e realizem o quê? Tarefas. Tarefas aqui está servindo só de complementação para o verbo, tá certo? Poderia estar no singular e não haveria qualquer tipo de prejuízo semântico.
Por quê? Porque aprendam e realizem está no plural, esses verbos estão no plural para concordar com máquinas, que é o sujeito desses verbos, e não para concordar com o complemento, tá bom? Então, a letra B também está errada. Pertencem à primeira conjugação, aprender pertence à segunda conjugação. Realizar pertence à primeira conjugação. Terminado em ar é primeira conjugação. Terminado em er e or, segunda conjugação. E terminado em ir, terceira conjugação. Então, a letra C também está errada. Peraí. Eita, que mulher para riscar. Encontram-se no futuro do presente do indicativo. Gente, vamos olhar aqui. No futuro do presente do indicativo seria aprenderei, eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá. Nós aprenderemos, vós aprendereis, eles aprenderão. Veja, nós não temos a alternativa aprendam. Realizar no futuro do presente do indicativo. Eu realizarei, tu realizarás, ele realizará. Nós realizaremos, vós realizareis, eles realizarão. Veja, nós também não temos essa alternativa. Então, já vimos que a questão está errada. Vamos olhar aqui se está no presente do subjuntivo. Que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda. Que nós aprendamos, que vós aprendais, que eles aprendam. Pronto. Presente do subjuntivo. Que eu realize, que tu realizes, que ele realize. Que nós realizemos, que vós realizeis, que eles realizem. Presente do subjuntivo. Ok? Então, só restou a letra E. Vamos olhar o que é que diz a letra E. Tem como sujeito somente o termo máquinas, que o antecede. Quem é que aprendam e realizem tarefas? Máquinas. Então, máquinas aprendam e máquinas realizem. Questão correta, eu risco, né? Questão correta, letra E. Terceira questão. Instituto AOCP 2023. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito dos verbos utilizados nos quadrinhos. No primeiro quadrinho, o verbo gosta está conjugado na primeira pessoa do singular. Vamos naquele restaurante que você gosta, filhão? Olha, que você, eu disse a vocês que você equivale à terceira pessoa do singular e não primeira. Então, esse gosta, no primeiro quadrinho, está se referindo a você gosta, ele gosta, terceira pessoa do singular e não primeira. Questão errada. Letra B. O verbo vamos está conjugado no futuro do indicativo. Primeiro que não disse que tipo de futuro é, se é futuro do presente ou é futuro do pretérito. Vamos naquele restaurante que você gosta, filhão? Veja, vamos está no presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Está no presente e não futuro. Questão errada. O verbo fechou, no caso, funciona como transitivo. Onde é que tem fechou? Ah, aqui, olha. No segundo quadrinho, quando ele diz fechou. Veja, gente, nessa frase aí, fechou, que é uma oração, né, porque ela é composta só de verbo, não tem complemento. Ela, no caso aí, esse verbo aí, no caso, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não pediu complemento. Nenhum complemento acompanha o verbo fechar. Então, ele é intransitivo e não transitivo. Questão errada. O verbo gostar é intransitivo? Outra questão errada. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, quando eu digo, eu gosto de arroz. Eu gosto de
arroz. O meu complemento verbal, que no caso é de arroz, ele está sendo acompanhado por preposição. E todas as vezes que o meu complemento verbal ele é começado, iniciado, acompanhado de preposição, é porque ele é um objeto indireto. E sendo objeto indireto, o meu verbo é transitivo indireto. Eu observei que tem um erro aqui. Olha aqui. Porque esse que aqui, ó, ele é pronome relativo. E nós aprendemos que todas as vezes em que um verbo que vem depois do pronome relativo, ele exigir preposição, a preposição exigida pelo verbo precisa se deslocar obrigatoriamente para imediatamente anterior ao pronome relativo. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. O de, enquanto preposição, teria que vir para antes do pronome relativo. Então, o correto seria dizer: vamos naquele restaurante de que você gosta, filhão? Tá bom? Então, só sobrou a letra E. Vamos ver o que é que diz. O verbo do último quadrinho pertence à terceira conjugação, verbo ir. Então, vamos. Nós só temos esse verbo. Vamos está conjugado no presente do indicativo. E ele pertence ao verbo ir. E todas as vezes que o verbo terminar em ir, é porque ele é de terceira conjugação. A questão está correta. Você está achando essas questões difíceis? O que é que você me diz? Eu estou achando razoável, tá certo? Porque, como eu já disse a vocês, eu vou apagar, gente, porque eu risco demais. Nós aprendemos a subestimar todas as outras bancas que não sejam FCC, FGV, Sebrasp, né? Porque a gente acha que banca difícil só são essas, né? Quando, na realidade, a gente se depara com questões de média complexidade, viu? Como as da banca Instituto AOCP, banca Quadrix, banca IDECAN, são bancas de média complexidade, viu? Não são bancas de cobrança tão fácil como a gente imagina, não. Então, aprenda a dar a devida importância ao seu estudo, tá certo? Não releve qualquer tipo de conhecimento para que você não seja surpreendido no final, tá? Quarta questão, também do Instituto AOCP, que foi cobrada no ano de 2023. Adoro andar pela praia. Conchas, tatuíras, algas, gaivotas, caranguejos. É tudo muito legal. Nem tudo, nem tudo. Então, vamos ver aqui. É tudo muito legal aqui, ó. O verbo destacado, no caso, é. Está no plural? Socorro, Deus. Que plural? Se o verbo tivesse no plural, seria são. E não é. Questão errada. Está no singular porque o sujeito é tudo e está pós-posto? Exatamente, gente. Veja que nós temos aqui um sujeito resumitivo. Resumiu todo o sujeito a palavra tudo, porque o sujeito aqui, no caso, seria conchas, tatuíras, algas, gaivotas, caranguejos. É tudo muito legal. Esse tudo faz referência ao que ele citou antes. E a ordem correta da oração é suveca, né? Suveca. Sujeito, verbo, tudo é complemento e adjuntos. Tudo é muito legal. Pronto, a ordem correta seria isso aqui, ó. Tudo é muito legal. Está no singular porque o sujeito do verbo é tudo, e no caso aqui da frase, ele está pós-posto ao verbo, exatamente isso. Veja que o sujeito tudo
está vindo depois do verbo. Primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito. Exatamente. Letra B, perfeita. Vamos analisar as demais aqui. Está no singular e concorda com o complemento? Tudo muito legal? Errado, gente. Está no singular porque concorda com o sujeito tudo. Muito legal, no caso aí, é adjunto adverbial. Nós temos um adjunto adverbial e nós temos aqui o predicativo do sujeito, que é legal. Aqui, ó. Deixa-me colocar aqui. Tudo, deixa-me apagar. Tudo é muito legal. Rapidinho aqui, que a gente ainda vai ver esse assunto. Tudo é um sujeito simples. Meu predicado é nominal. Opa. É nominal. Eita, meu Deus, eu sei escrever a palavra nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, porque esse predicativo aqui, ele está dando uma característica ao meu sujeito. E eu tenho aqui, no caso, um adjunto adverbial de intensidade. Perfeito. No caso é um verbo intransitivo, ou seja, não exige complemento? Errado. No caso aí vem do verbo ser, que é um verbo de ligação. Na sintaxe, a única função que o verbo de ligação tem é justamente essa daí, ligar o seu predicativo ao sujeito. É um verbo impessoal, ou seja, não apresenta sujeito? Errado, gente, que a gente já viu que o sujeito de é tudo. Eita bagunça. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Correto, letra B de bola. Perfeito. Questão 5. Assinale a alternativa que classifica e apresenta, respectivamente, o modo, o tempo e a pessoa do verbo empregado no trecho. O PIB seria um estoque de valor. Olha, gente, quando eu digo assim, o PIB seria, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Quando eu digo assim, eu seria bonita, se o quê, minha gente? Se tivesse dinheiro para fazer plástica. Lembram que quando eu explicava sobre os tempos e os modos verbais, eu disse a vocês que o futuro do pretérito, ele sempre iria indicar uma ação futura, mas que estaria condicionada a uma condição? Condicionada a uma condição, é boa. Que estaria dependendo da resolução de uma condição? Pois é. Quando eu digo assim, o PIB seria um estoque de valor se acontecesse isso. Você consegue perceber que esse verbo ele está apontando para o futuro, mas depende da resolução de uma condição? Pois é. Então, no caso, o meu verbo seria, ele está no futuro do pretérito, tá bom? Eu seria, tu serias, ele seria, o PIB seria, né? Está na terceira pessoa do singular, conjugado no futuro do pretérito e pertence ao modo indicativo. Letra C, questão perfeita. Questão 6. Instituto AOCP 2022. Assinale o tempo e o modo verbal empregados em. Embora não exista produto industrializado, quando eu digo assim, não exista, exista. Nesse caso, o meu verbo ele está conjugado em que tempo, gente? Quando eu digo assim, eu existo, tu existes, ele existe. Nós existimos, vós existis, eles existem.
Está no presente do indicativo. Você encontrou a forma aí exista, quando eu acabei de conjugar? Não, né? Agora, vamos olhar no presente do subjuntivo. Que eu exista, que tu existas, que ele exista. Ah, deu certo. Então, é presente do subjuntivo. Pretérito perfeito é uma ação que foi completamente concluída e acabada no passado. Eu existi, tu exististe, exististe, ele existiu, nós existimos, vós exististes, eles existiram. Eita bagunça para conjugar o verbo. Não tem a forma exista. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu existisse, se tu existisses, se ele existisse, se nós existíssemos, se vós existisseis, se ele existisse. Também não há forma exista. Agora, olha aqui no imperativo negativo. Não exista. Não existas tu, não exista ele, não existamos nós, não existais vós, não existam ele. Aí você vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: professora, não daria certo para ser imperativo negativo? Até daria. Mas aqui no caso não funciona. Por quê? Porque nós temos algumas palavras na língua portuguesa que elas têm o poder de levar qualquer modo, qualquer tempo verbal para o modo subjuntivo. E uma dessas palavras é essa conjunção aqui, concessiva. Então, essa conjunção concessiva, embora, apesar de, ela tem o poder de transformar qualquer tempo, qualquer modo, em modo subjuntivo. Então, aqui, ó, embora não exista. Essa palavra aqui, embora, ela transforma qualquer modo em subjuntivo. Por esse motivo, a resposta é a letra B. Tá certo? Show! O que é que você está achando? Está achando muito difícil? São questões razoáveis, concorda comigo? Não são questões assim tão difíceis. Vamos agora para a 7ª questão. Instituto AOCP, 2022. Analise a expressão destacada no excerto retirada do texto. Podemos usar nossa compreensão para ajudar a pensar em alimentos saudáveis e fazer escolhas saudáveis. Assinale a alternativa correta. Na locução verbal em destaque, podemos usar. A banca está dizendo que é uma locução verbal. A gente viu que locução verbal é quando o meu verbo auxiliar ele vai se flexionar para concordar com o sujeito a que se refere e o meu verbo principal vai estar em uma das formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Nesse caso, usar está no infinitivo. Na locução verbal em destaque, o verbo irregular determina com mais precisão a ação escrita. Aí você vai e diz, professora, não estou vendo o verbo irregular aqui. Como não, gente? Olha o verbo poder aqui. Poder, ele é irregular. Quando eu conjugo o verbo poder no presente do indicativo, eu posso. Tu podes. Olha aqui, ó. Teve mudança no radical? Teve. Então, quando eu digo assim, nós podemos fazer isso. Veja,
eu estou colocando um caráter de certeza a respeito da ação do verbo. Então, quando eu digo assim, nós podemos escrever a tarefa, eu estou indicando com precisão que nós faremos aquilo. Não me dá um caráter de possibilidade. Mas quando eu digo que nós podemos fazer, é porque eu atribuí um caráter de certeza, de precisão ao meu verbo. Então, quando eu digo assim, podemos usar a roupa. Nesse caso, podemos usar indica uma certeza, uma precisão a respeito do meu verbo principal. A nossa primeira questão está linda, perfeita. Mas vamos olhar aqui as outras. Posso apagar aqui, né, gente? Que a mulher risca. Letra B. Os dois verbos em destaque podemos usar, né? São os dois verbos em destaque. Os dois verbos em destaque complementam o sentido da forma verbal fazer. Não, gente. Na realidade, a forma verbal fazer é que é complemento da forma verbal ajudar. Preste atenção aqui, ó. Podemos usar nossa compreensão para ajudar o quê? A pensar em alimentos saudáveis e o quê? Fazer escolhas saudáveis. Na realidade, esse fazer aqui, ó, é uma oração que está complementando o sentido do verbo ajudar. Podemos usar nossa compreensão para ajudar a quê? Pensar em alimentos saudáveis e fazer escolhas saudáveis. Então, essa locução verbal, podemos usar, não está complementando o sentido de expressão nenhuma. A expressão nossa compreensão é que é objeto direto de podemos usar. Podemos usar o quê? Nossa compreensão. Aí sim, nossa compreensão é complemento dessa locução verbal, tá bom? Não bagunça o juiz aí não, tá? Então, aqui a gente já viu que está errado. Letra C. Trata-se de uma locução verbal constituída por dois verbos regulares. Não, gente, a gente viu que o verbo poder é um verbo irregular, porque quando eu conjugo eu posso no presente do indicativo, há uma mudança no meu radical, não é isso? Então, os dois verbos, eles não são regulares. Eu tenho um regular e o outro verbo é irregular. Letra D. Letra D. A forma verbal podemos, conjugada no modo infinitivo, expressa o modo como ocorre a ação destacada no excerto? Não, gente. A forma verbal podemos, ela não está conjugada no infinitivo, né? Ela não está conjugada no infinitivo, até porque para a gente conjugar no infinitivo, no infinitivo pessoal, a gente precisa da ajuda de uma preposição, né? O infinitivo flexionado de poder, no caso, seria podermos. Para eu poder, para tu poderes, para ele poder, para nós podermos e não podemos. Então, é para nós podermos, para vós poderdes, para eles poderem, tá bom? Então, se tivesse conjugado no infinitivo pessoal, a primeira pessoa do plural seria podermos e não podemos. Preste atenção, é isso aí. E, por fim, a letra E. A locução verbal trata-se de um substantivo e de um verbo que tem por função modalizar a ação realizada? Não, 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 gente. Nesse caso, nós temos dois verbos funcionando como se fossem um só. Esse é o papel da locução verbal. Dois verbos, eles funcionam como um só, tá certo? Então, não... Aqui, trata-se de um substantivo e de um verbo. Não, são dois verbos. Podemos usar. Ok? Então, aqui a questão da sétima, correta, letra A.
Vamos olhar aqui a questão 8. Analise os verbos destacados no excerto retirado do texto. Eu estou morrendo de sede, meu Deus. Analise os verbos destacados no excerto retirado do texto. As ondas sonoras, como as emitidas por navios, vibram por mais tempo em águas mais quentes e podem prejudicar. Olha aqui, uma locução verbal. E podem prejudicar animais marinhos. Os verbos, letra A. Os verbos destacados expressam uma ação inacabada, fato que se relaciona ao modo imperativo no qual os verbos foram conjugados. Gente, esse verbo aí, essa locução verbal aí, essa locução, ela foi conjugada no modo imperativo? Não, ela foi conjugada no modo indicativo. Quando eu digo assim, eles podem prejudicar, no caso aí, está me dando uma possibilidade. Não é possível, não há uma certeza sobre aquilo, há uma possibilidade. Então, não tem nada de imperativo aí, não foi expresso qualquer tipo de ordem, tá bom? Então, a questão, a letra A, ela está errada. Letra B. Os verbos regulares em destaque, opa, aqui a gente já mata que a questão está errada. Por quê? Poder, a gente viu, é um verbo irregular. Quando eu conjugo na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, veja, fica eu posso. Há uma alteração no radical, tá bom? Então, a questão aqui já está errada. Não são os dois verbos irregulares. Um é regular e o outro é irregular. O verbo poder, agora sim, conjugado no presente do indicativo, implica uma possibilidade em relação à ação expressa perfeita, gente. Letra C está correta. Porque quando eu digo assim, ele pode pegar você. Veja, quando eu digo ele pode pegar você, aí não está indicando uma ação certa, está indicando uma possibilidade. Há uma possibilidade de ele pegar. Os dois verbos, aliás, letra C está correta. Letra D, os dois verbos em destaque, conjugados na terceira pessoa, especificam a ação realizada. Veja, o verbo principal, ele está conjugado, sim, na terceira pessoa do plural. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Está conjugado na terceira pessoa, sim. Mas o verbo principal, ele não está conjugado. Ele está na sua forma infinitiva. Questão errada. O verbo prejudicar, conjugado no modo indicativo, é o que traz o sentido principal da ação destacada. Olha, gente, até traz o sentido principal da ação destacada, né? Prejudicar é o verbo principal, é o que tem maior carga semântica. Mas, no caso, prejudicar, ele não está conjugado no modo indicativo, ele está na sua forma infinitiva. Está no infinitivo, questão errada. Então, questão, aliás, letra correta, letra C. Nona questão. Instituto AOCP, 2022. Analise o uso e a classificação dos verbos destacados no excerto retirado do texto. A equipe liderada pelo biólogo acústico Mark Holderried, de Bristol, observou, primeiro verbo destacado. Eu vou passar um marca-texto aqui, que fica melhor para a gente. Vixe, que amarelo tão sem coragem. Observou que as escamas das asas das mariposas vibram
e abafam as ondas ultrassônicas. Pronto, agora vamos responder a questão. Os 3 verbos em destaque são irregulares. Irregulares? A forma verbal observou está conjugada no singular, pois expressa uma ação ligada à equipe liderada pelo biólogo. Ok, está correto. Mas os 3 verbos, gente, são regulares. O erro da questão está em dizer que os verbos eles são irregulares. Nada disso. Os verbos eles são regulares. Quando eu conjugo em diferentes tempos e modos, o radical desses verbos aí, eles permanecem da mesma forma, eles permanecem do mesmo jeito, tá bom? Então, a questão está errada. O verbo regular e transitivo indireto, olha, um diz que é irregular e a outra diz que é regular. Perfeito. O verbo regular e transitivo indireto, observou, está conjugado na forma singular, pois estabelece relação com o sujeito Merck Holderried. Ai, que chique. Errado. Por quê? Gente, o verbo observar aqui, ele não é transitivo indireto. Ele é transitivo direto. Tá bom? E observou o quê? Observou isso. Ele observou que as escamas das asas das mariposas vibram e abafam as ondas ultrassônicas. Foi isso que ele observou. Ele observou isso. Então, o verbo observar aqui, ele é um verbo transitivo direto, porque o complemento, que começa a partir do quê? Que no caso é uma conjunção integrante, esse complemento, ele está sendo iniciado sem preposição, tá bom? Então, a questão está errada. E também está errada porque observou não se refere ao biólogo, mas se refere à equipe liderada pelo biólogo, tá bom? Então, a questão, a letra B está errada. Letra C. Os 3 verbos destacados são classificados como regulares. Ok, perfeito, porque eles não mudam o radical quando são conjugados. A forma verbal abafam relaciona-se a escamas que compõem as asas da mariposa. Perfeito. Olha aqui, ó. O que é que abafam? As escamas das asas das mariposas. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa questão aqui, a gente já viu que os 3 verbos observar, vibrar e abafar são regulares. E abafar, o que é que abafam? As escamas das asas das mariposas. Então, está perfeita. É a letra C. Linda. Eu vou apagar, tá, gente? Porque eu faço muita bagunça. Letra D. O verbo transitivo direto vibram, conjugado na forma plural, estabelece relação com o sujeito mariposas. Errado, gente. Vibram aqui, no caso, está se referindo a escamas. O que é que vibram? As escamas das asas das mariposas. Então, não se refere a mariposas, se refere às escamas. Questão errada. Os 3 verbos em destaque estão conjugados no modo indicativo. A forma observou está conjugada no tempo pretérito, perfeito, e a forma verbal vibram no futuro do presente. Errado! Futuro do presente? Não, gente, está conjugado também. Está conjugado no presente. Presente do indicativo. Nada de futuro aqui. Eu vibro, indicativo. Eu vibro, tu vibras, ele vibra. Nós vibramos, vós vibrais, eles vibram. Presente do indicativo. Questão pesada, viu? Questão não é fácil.
Eu achei essas últimas questões aqui, gente. Ó, essa sétima, essa oitava, IPM, viu? Essa nona, bem mais pesada do que algumas questões da Banca Sebrasp. Não vou mentir para agradar você. 10ª questão. Instituto AUCP, soldado do Espírito Santo. Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender. Em relação ao excerto, gente, excerto quer dizer trecho. Há conteúdo de alta qualidade, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender. O verbo a está flexionado no singular, porque o termo com o qual concorda conteúdo está no singular. Gente, esse verbo haver aí, ele está no singular porque está concordando com o conteúdo? Não, questão errada, sabe por quê? Porque a aí pertence ao verbo haver, que está no sentido de existir. E a gente já viu que toda vez que o verbo haver, ele estiver no sentido de existir, é porque ele é um verbo impessoal. Verbo impessoal. E sendo impessoal, ele não vai concordar com nenhum sujeito. Por quê? Porque não tem pessoa para concordar. Ele é impessoal, ele é sem pessoa. Então, ele está flexionado aí no singular, não porque está concordando com o conteúdo que também está no singular, mas porque ele está no sentido de existir. E quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai ser impessoal. E sendo impessoal, sempre, sempre, sempre ficará no singular. Que questão linda. Letra B. Se o termo conteúdo estivesse no plural, aqui, ó. Posso apagar aqui, né, gente? Se o termo conteúdo estivesse no plural, o verbo a teria de ser flexionado no plural também? Errado, porque a gente já viu que aqui ele está no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir sempre, sempre, sempre fica no singular. E aqui, gente, conteúdos de alta qualidade não funciona como sujeito, mas ele funciona como objeto direto. Verbo haver no sentido de existir sempre vai ser VTD, verbo transitivo direto. O que é que há? Há conteúdos de alta qualidade. Questão linda. Perfeito. O verbo tem, letra C, né? Verbo tem. Que letra pequena. Recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico? Errado. A gente viu que tem e vem, eles vão receber o acento circunflexo para indicar o plural. São os acentos diferenciais. Tá bom? Mas que os usuários, em geral, têm muita dificuldade de entender. Pronto. Está se referindo a usuários que está no plural. Letra D. Meu Deus, a gente ainda está na letra D. Socorro, Deus. O verbo tem apresenta o mesmo sentido que os estudantes têm apresentado melhora em suas notas. Questão errada. Por quê? Aqui, gente, deixa eu apagar aqui. Mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender. Aqui está apresentando um sentido de possuir, tá bom? Está no sentido de possuir. Veja aqui. Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender. Possuem.
muita dificuldade de entender. E veja que na frase dada pela letra D, os estudantes têm apresentado. Veja que aqui, ó, é uma locução verbal. Eu tenho o verbo que se flexiona para concordar com o sujeito a que se refere, e o meu verbo principal, ele está no particípio. Então, aqui no caso, o verbo tem, gente, é desprovido de semântica, é desprovido de significação, tá certo? Aqui no caso, ele é apenas auxiliar, ok? E letra E, o verbo a está no singular porque é impessoal, não apresentando o sujeito. Perfeita. Questão bela, linda, exatamente. Haver, no sentido de existir, vai ser sempre impessoal. E, por isso, não tem sujeito. Agora, eu quero que você me diga o que foi que você achou dessas questões do Instituto AOCP. Você achou difícil? Olha, algumas extremamente fáceis, né? Mas outras extremamente cascudas, tá bom? De mais trabalho para você responder. Então, foi o que eu já falei. Não subestime o Instituto AOCP, tá bom? Não subestime. Vamos lá agora. Banca Sebrasp, 2023. Nós temos aqui um trecho, né, de um texto. Há evidentes situações em que se pode vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema, como naquelas em que não foram realizadas atualizações de software, ou até mesmo de quebra de deveres objetivos de cuidado, como falhas que permitem que hackers interfiram. Marca texto. No sistema. No parágrafo, o modo verbal expresso em interfiram denota no texto um desejo que você marcou aí. Errado, né, gente? Aqui não expressa um desejo. Aqui expressa uma possibilidade. O modo subjuntivo, ele não expressa desejo. Ele expressa uma hipótese, uma possibilidade. Vou abrir a janela, vai fazer barulho, tá? Pronto. Então, aqui, a questão está errada. Não há expressão de desejo, mas há expressão de possibilidade, tá bom? E possibilidade é diferente de desejo, tá? Sebrasp 2023. No Brasil, a figura do promotor de justiça só surge em 1609, quando é regulamentado o Tribunal de Relação na Bahia. No Império, tratava-se a instituição no Código de Processo Criminal sem nenhuma referência constitucional. O tempo verbal empregado no parágrafo é denominado... Eita, que questão linda! É denominado presente histórico e, em seu lugar, seria adequado o uso do pretérito perfeito do modo indicativo. Linda, linda, linda questão correta. Foi o que a gente já conversou sobre presente histórico, acho que na aula passada. Presente histórico ou presente narrativo. Veja, eu estou falando aqui, ó, século XVII, ou seja, um passado bem longínquo. A figura do promotor só surge, olha, aqui está no presente, quando é presente, né? Então, veja, aqui era para ter utilizado o verbo surgiu. Quando foi,
se a gente levasse ao pé da letra, né? Por quê? Porque está se referindo a fatos passados. Mas como diante do presente histórico ou presente narrativo, que é utilizado para dar uma maior ênfase à informação, então aqui nesse caso, a gente utiliza o presente histórico ou presente narrativo, que é o presente do indicativo, e ele poderia ser utilizado, e o pretérito perfeito poderia ter sido utilizado e não haveria prejuízo na mensagem. Linda questão, perfeita. Olha o ano. Olha, 2023, questão extremamente recente e atual, viu? Recente, atual. Preste atenção. De novo, promotor de justiça. Justiça é justiça social. É a atualização dos princípios condutores emergindo nas lutas sociais para levar à criação de uma sociedade em que cessem a exploração e a opressão do homem pelo homem. O segundo período do texto, eu já disse a vocês que período a gente conta da seguinte forma: começa de uma letra maiúscula e vai até outra letra maiúscula. Então, tudo isso aqui, que fica entre as letras maiúsculas, é um período. Aqui eu tenho outra, letra maiúscula, pronto, e parou aqui no ponto. Então, aqui é outro período. Então, nesse caso aqui, eu só tenho 2 períodos, tá bom? 2 períodos aqui. Vou apagar para não ficar tão bagunçado, tá? Pausa o vídeo. O segundo período do texto, aqui, é iniciado por uma forma verbal impessoal? Não, gente. Questão errada. Por que questão errada? Porque aqui, é uma continuação do sujeito que está na frase anterior. Justiça é justiça social. É a atualização. O que é a atualização dos princípios condutores? Justiça. Então, no caso, esse segundo período aqui, ele é uma forma de continuar falando sobre o meu sujeito que está no período anterior. Ele não está no singular porque ele é uma forma verbal impessoal, não, porque ele não tem sujeito, não. Ele tem sujeito. Só que o sujeito está na oração no período anterior. Justiça é justiça social. É a atualização dos princípios condutores. O que é a atualização dos princípios condutores? Justiça. Então, o meu sujeito está na oração anterior. Questão linda, perfeita. Esse argumento, questão 4, 2000 e... Eu gosto de marcar, para deixar você assim, pensativo. Esse argumento remonta ao segundo tratado sobre o governo, 1690, de John Locke, em que o autor defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Infere-se do primeiro parágrafo, especialmente por causa do emprego da forma verbal defendia, que John Locke desistiu de defender os direitos de propriedade? Olha, que questão maravilhosa. Gente, o que foi que eu disse a vocês a respeito do verbo quando ele está no pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito, ele indica uma ação que foi iniciada no passado, mas que ela foi interrompida. Ou seja, é uma ação que ela não foi concluída. Não quer dizer que houve desistência. O que existiu foi uma interrupção e não desistência da ação, tá bom? Então, isso aqui, desistiu de defender, fez com que a questão ficasse errada. Olha que questão maravilhosa. Perfeita, 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 linda. Questão 5. Olha o ano, meu amor. Preparada aí?
Já está sentindo o cheiro de Sebrasp chegando, invadindo a sua prova? Agora em fevereiro, venha, seja aprovado para vir trabalhar comigo. Segundo o autor, apesar do consenso de que o Brasil se insere em um contexto de transição... Calma, gente, que eu sei ler. Calma. É a sede. O Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, ocorre atualmente um movimento descrito como permeabilidade às novas referências institucionais para a solução dos conflitos e ao discurso de intervenção social. Agenda? Meu Deus. Agenda que, segundo Veronese, é isso mesmo, vem se desenvolvendo de modo célere no Brasil. Vem se desenvolvendo. A perífrase. Lembra que eu disse a vocês, acho que foi só a turma do presencial. A banca Sebrasp, ela costuma chamar locução verbal de perífrase ou perífrase verbal. É a mesma coisa, tá? Para a banca Sebrasp. A perífrase vem se desenvolvendo, veicula aspecto durativo e cursivo. Professor, o que é um aspecto durativo e cursivo? Que se protrai no tempo, que está em continuidade. Quando eu digo assim, ele vem se desenvolvendo de modo rápido. Vem se desenvolvendo. Quer dizer que a ação ela é durativa, que a ação ela está se protraindo no tempo. Perfeita. Exatamente isso. Quando eu digo vem se desenvolvendo, é porque a ação ela está no percurso do tempo, ela está se protraindo, ela está em aspecto durativo, ela está se desenvolvendo ainda no nosso tempo presente. Não acabou e não tem ainda um prazo fixo para terminar, tá bom? Questão linda também. Eu, particularmente, achei essas questões da banca Sebrasp mais acessíveis do que aquelas da banca do Instituto AOCP. Gente, eu particularmente, eu achei, tá? Questão 6. Sem alarde, sempre esteve na vanguarda ousada, realizando tarefas simples e complexas, escondendo-se no anonimato, mas enfrentando, sem se perturbar, todos os riscos. No penúltimo período do primeiro parágrafo, as formas no gerúndio indicam circunstâncias de modo e caracterizam o agir de Antônio Cândido. Vamos procurar aqui os verbos que estão aqui. Realizando, escondendo-se no anonimato, mas enfrentando. A banca diz que esses verbos aí no gerúndio dão uma circunstância de modo, maneira, jeito ao agir de Antônio Cândido. Perfeito, né, gente? Olha, sem alarde, sempre esteve na vanguarda ousada, realizando. Quem era que realizava? Antônio Cândido, que foi citado lá na frente, eu não coloquei aqui, tá? Realizando o quê? Tarefas simples e complexas, escondendo-se. Quem era que se escondia? Antônio Cândido. Mas enfrentando, sem se perturbar, todos os riscos. Quem era que enfrentava? Antônio Cândido. Então, essas palavrinhas aí, esses verbos no gerúndio, eles têm o poder de um advérbio, de indicar uma circunstância ou modificar a ação verbal. Perfeita questão. 7ª, banca Sebrasp, olha o ano. Ai, que sede. Estou prestes a sair de casa. Abro o armário. Urge escolher a máscara das muitas que eu tenho para ir à rua. Com ela, enfrentarei os dissabores e as aventuras do meu cotidiano. Afinal, ela é a ponte que cruzo para alcançar os demais seres. O uso do presente do indicativo
nos 3 primeiros períodos do texto. É um recurso de estilo que permite destacar a recorrência dos referidos atos na rotina da narradora. Gente, questão linda, perfeita. Quando eu digo assim, estou prestes a sair, abro o armário, urge escolher a máscara das muitas que eu tenho para ir à rua. Quando eu digo assim, abro o armário, isso indica que essa questão de abrir o armário é uma questão recorrente. É algo que eu faço com muita assiduidade. Questão perfeita, questão correta. Questão 8. Eu coloquei quantos? Questão 8. No terceiro período do segundo parágrafo, olha o ano, bebê. No terceiro período do segundo parágrafo do texto, a forma verbal levara. Aí você diz, professora, não tem o texto. Não precisa, bem. Não precisa. Porque você não sabe, você não decorou que todo verbo, quando ele termina em ra, amara, cantara, dançara, pulara, bebera, sorrira, escrevera, abrira, dançara, foliara, apropinquara-se, aproximara-se. Toda vez que esse verbo ele terminar em ra, ele estará no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Vamos só procurar aqui a opção. Letra E, certo? Pronto. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O pretérito mais que perfeito do modo indicativo indica o passado do passado. Foi uma ação que aconteceu antes de outra também no passado. Questão linda, perfeita. 9. Olha o ano. Mas ninguém espere muito de um inverno assim tardio. Já se agradece de joelhos o pasto, aparentemente garantido, o gado salvo. Mas não se espera que haja milho, talvez feijão, desse precoce que dá em 2 meses. E o algodão aguenta, provavelmente, nada mais. Sem alteração da coerência das ideias do texto, a expressão de tempo e modo verbal da oração. Haja milho. Seria preservada caso a forma verbal haja fosse substituída por haja. A banca quer saber qual seria a expressão correta dessas daqui para você substituir por haja, para que permaneça o mesmo sentido. Haja milho, talvez, mas não se espera que haja milho. Mas não se espera que ocorrerá milho. Mas não se espera que terá milho. Mas não se espera que existirá milho. Mas não se espera que apareça milho. Mas não se espera que surge milho. Ora, gente, na cara, a gente está diante da letra D. Haja, aí no caso, vem do verbo haver, que está no sentido de existir. Mas não se espera que apareça milho. Mas não se espera que exista milho. Aqui o erro aqui é o quê? Porque está no pretérito mais que perfeito. Existira. Deveria ser exista. Ok? O que haja aqui, gente? Está no presente do subjuntivo. Que eu apareça, que tu apareças, que ele apareça.
Aqui também está no presente subjuntivo. Surge. Opa. Eita Deus. Surge. Está no presente do indicativo. Futuro do presente. Futuro do presente. O único compatível que está no presente do subjuntivo é a letra D, que também está no presente do subjuntivo. Existir aqui, ó, tá no pretérito mais que perfeito. Questão perfeita, tranquila, extremamente tranquila essa, né? Olha o ano. Que lindo. Em 1957, conheceu Anísio Teixeira e passou a ter contato com o universo da educação. Foi coordenador do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, vinculado ao INEP. Juscelino Kubitschek pediu a Anísio para criar o sistema educacional do Distrito Federal e implementar uma universidade em Brasília. Destaca Murilo Camargo, lembrando que o projeto iniciado em 1962 foi interrompido em 1964, com a ascensão do regime militar e passou por muitas mudanças de configuração, sobretudo com a reforma universitária de 1968. No trecho, Juscelino Kubitschek pediu a Anísio para criar o sistema educacional do Distrito Federal. O verbo pedir, empregado na forma pediu, aqui ó, poderia ser flexionado no presente do indicativo, ou seja, poderia colocar por pede, sem prejuízo das informações veiculadas no texto, correto. Por quê? Pediu está no pretérito perfeito do indicativo e pede estaria no presente. Só que a ação aconteceu no passado, mas eu poderia trocar por presente, gente, por conta do presente narrativo. 2023, segunda questão sobre isso, né? Então, preste atenção, pode ser que isso se apresente como uma tendência da banca, tá bom? Então, tanto faz aqui, ó. Deixa eu me apagar. Aqui. Pediu aqui, ó. Aqui está no passado, está no pretérito perfeito. Mas para a banca Sebrasp, eu posso trocar pelo verbo pede, tá? Conjugado no presente do indicativo. Por quê? Porque para ela não há alteração de sentido, justamente por causa do presente histórico ou presente narrativo. Preste atenção que isso se apresenta como uma tendência da banca, tá bom? Vamos agora para a questão 11. Só porque ela está louca para beber água. Olha, estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso a forma verbal desnudam, aqui, ó. Fosse substituída por. Gente, como é você tem que trabalhar aqui? Você tem que identificar esse tempo e esse modo e procurar o mesmo tempo e modo aqui. Então, aqui, ó. Vamos ver. Eu revelo, tu revelas, ele revela. Nós revelamos, vós revelais, eles revelam. Olha aqui. Presente do indicativo. Estou começando por baixo agora. Expõe. Eu exponho, tu expões, ele expõe. Eita.
Eu despeço, tu despedes, ele despede. Nós despedimos, vós despedis, eles despedem. Presente do indicativo. Calma que eu vou já explicar como fazer, tá? Privilegiam, isso aqui a gente não vai nem conjugar, porque não existe esse verbo. Desembainham. A gente também não vai conjugar isso aqui, porque o acento ó, já está errado, né? Desembainham. Aí você diz, professora, não é hiato? Você não disse que toda vez que o i ou o for tônico formar hiato com a vogal anterior, estiver sozinho ou seguido de S leva acento? Disse sim. Só que eles não podem preceder NH. Então, essa questão aqui, ó, também tá errada. Veja, desnuda, desnudam, tá na terceira pessoa do plural, concorda? Então, a gente também já vai riscar expõe, porque está na terceira pessoa do singular. E agora, professora, eu fiquei entre despedem e revelam. Quando acontecer isso, você vai voltar ao texto e vai olhar a significação. Você vai levar essas duas palavras e colocar aqui dentro desse contexto. Cujas características impulsionam o desenvolvimento sociocultural das crianças e desnudam a elas. Desnudam as crianças. É a mesma coisa de despedir ou de revelar? E desnudam a elas a função de tais objetos. Despedem a elas a função de tais objetos ou revelam a elas a função de tais objetos. Nesse caso aqui, gente, desnudar está no sentido de revelar, no sentido de mostrar. Então, o correto é a letra E. Questão linda, perfeita. Ok? E aí, você achou difícil? Eu vou mandar esse material para você e eu espero que você revise, olhe as questões com bastante cuidado, porque são questões extremamente atuais, tá bom? 2023. Pode ser tendência e pode ser que apareça questão similar na sua prova. Fique com Deus e até a próxima.